Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o Flávio Rodrigues e nesta aula nós vamos entender um pouquinho sobre a educação à distância, a nossa modalidade de educação à distância. Hoje, e isso nós vamos ver lá para o final do curso, nós já podemos falar de formatos da modalidade de educação à distância. Então, nesta aula nós vamos ver um pouquinho sobre os conceitos, a história, perspectivas contemporâneas. Por que que isso é importante? Porque na nossa especialização, nós estamos trabalhando nesse formato. E é muito interessante que a gente entenda os preconceitos, os desafios e as potencialidades, tá bom, pessoal? Então, eu espero fazer uma aula breve, uma aula introdutória, mas que seja significativa para a gente repensar até algumas questões que a gente tinha em mente quando a gente pensa em educação à distância. Bem, então eu preciso iniciar definindo o conceito de educação à distância. Dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação à distância é tida como uma modalidade de ensino. Mas que modalidade de ensino é essa? Uma modalidade de ensino mediada por tecnologias, onde tanto os professores quanto os alunos estão separados fisicamente e podem estar ou não separados também temporalmente. Então, o foco dessa modalidade é pensar numa flexibilidade de tempo e espaço. Então, imaginem só que eu estou hoje gravando esta aula a exatamente 23h34 da noite. Vocês provavelmente vão ver em qualquer outro horário. Por que isso? Porque esta modalidade de ensino, ela possibilita essa flexibilidade de tempo e de espaço. Hoje eu estou aqui em Maringá, mas eu tenho certeza que nós temos nessa especialização pessoas de vários locais do nosso estado, né? Até eu não sei se ela está tão abrangente, depois vocês comentem lá no fórum, se a gente tem pessoas também de outro estado, mas provavelmente vários locais desse estado, eu tenho certeza que nós temos. A modalidade de educação à distância, ela tem foco na autonomia do estudante. Vocês vão me perguntar, Flávio, o que que significa isso? Significa que se o estudante quiser fazer, por exemplo, eu coloquei 2 livros didáticos lá, se ele quiser ler 2 páginas hoje, 3 amanhã, 10 depois, ele tem autonomia para fazer este percurso, dentro, claro, de um prazo estipulado aí da nossa disciplina. Ao aprendizado, tudo que a gente fala, até meu modo dialógico de falar com vocês, ele tem foco na aprendizagem do estudante. Então, eu estou aqui mais preocupado com o processo de aprendizagem de vocês do que necessariamente ficar passando, vomitando aqueles conteúdos naquela metodologia de educação bancária. Não. A minha proposta é que a gente foque na aprendizagem de vocês. E, por fim, né, aqui no slide, como a gente tem, mediação pedagógica tecnológica. Então, a tecnologia, ela não me substituiu, então ela não vai substituir o professor, mas ela passa a ser um meio de mediação dos processos de ensino-aprendizagem, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está utilizando as tecnologias para mediar a relação entre professor e estudante. Vejam que o foco não está na tecnologia, ela é meio e não fim. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente sempre trabalhou com tecnologia. A diferença é que hoje a gente está trabalhando com outra perspectiva de tecnologia. Mas a tecnologia sempre esteve presente nos processos pedagógicos. Aí, agora, como eu disse, né, no meu roteiro, eu quero falar um pouquinho sobre a expansão da EAD no Brasil. A EAD no Brasil, nos últimos anos, ela cresce exponencialmente e até ultrapassa o número de matrículas no presencial. Embora, depois a gente vai ver isso ao longo do nosso curso, a gente tem muita evasão, porque as pessoas pensam que estudar EAD é fácil.
Não é difícil, né? A gente tem todas essas vantagens, mas precisa de comprometimento, precisa de empenho, precisa ler os textos, entender, ver os vídeos. Então não é assim, vou fazer uma EAD, né? Uma educação à distância, como se fosse, vou trocar de roupa, vou comer um lanche no final de semana. Não, precisa de comprometimento. Então, ela tem um crescimento exponencial, mas ela também tem uma evasão muito grande, porque as pessoas confundem muito os formatos com facilidade. Uma outra questão, né, que a gente tem da IAD, e aí a gente tem uma política pública nacional da qual vocês fazem parte, por exemplo, tanto a UVPR quanto a Universidade Aberta do Brasil, são programas institucionais articulados tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, para proporcionar cursos como esse que a gente está tendo aqui agora, né? Então, são políticas públicas de formação continuada. E eu acho que esse é o ponto mais importante da modalidade de educação à distância, pessoal, que é o quê? A democratização do ensino. Por quê? A EAD, ela tem dois pilares: interiorização e democratização. Por quê? E esses dois pilares, eles andam juntos. Por quê? Eu estou falando com pessoas que não podem, por causa da geografia física, estarem aqui em Maringá. E a gente está com um número de mais 300 alunos. Imagina a gente comportar tudo isso numa única sala, num único espaço físico. Então, a EAD, por meio da geografia digital, ela interioriza, porque ela leva o ensino e a aprendizagem aos cantos diferentes aqui do nosso estado, como ela também, ao interiorizar, ela democratiza. Ela cria mecanismos de possibilidade de pessoas que outrora não puderam fazer uma especialização no formato presencial possam participar. Então, como eu disse, eu gosto muito desse pilar, vou até lê-lo inteiro. Democratização, essencial para a interiorização do ensino, levando a educação de qualidade a regiões remotas do país. Né? Então, bem bacana mesmo. Né? E aí a gente tem os mitos, pessoal, vocês vão ouvir muito, né? Os mitos mais comuns da EAD, né? Então, o mito que eu já falei sobre ele, o mito da facilidade. As pessoas entram na EAD achando que é fácil, né? Então, cursos à distância são mais fáceis, mas na realidade, pessoal, eu fiz uma graduação, né? Dentre as minhas 3 graduações, uma delas eu escolhi fazer na modalidade de educação à distância, justamente porque eu gosto, eu trabalho com prazer nessa modalidade. E aí eu quis me formar na modalidade de educação à distância. E eu vi a dificuldade, pessoal. Uma coisa é eu estar aqui deste lado, outra coisa é eu estar do lado do estudante. Exige muita disciplina, exige muita autogestão e muito mais do que o presencial, tá? Isolamento, né? Então a gente fala assim, o aluno fica lá sozinho, não tem interação. Mentira, né? Olha só, aqui pela minha linguagem, eu estou tentando estabelecer uma relação com vocês, nós vamos ter os fóruns, a gente tem o ambiente de mensagem, então a gente tem contato direto com os estudantes, claro que é em outro formato, como está aqui no chat, né? A interação ela é constante, mas por meio de fóruns, por meio de chats, por meio de webs conferência, qualidade, né? As pessoas falam, fazer AD não tem qualidade. Pessoal, a qualidade não depende da geografia física, né? Isso a gente precisa ter muito claro, porque senão a gente estaria falando que as paredes, elas detêm a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então a gente tira a responsabilidade até do professor e do estudante, né? A qualidade, ela vai depender do quê? Do projeto político pedagógico e não da modalidade em si. Então, se eu tenho um projeto comprometido com a aprendizagem do estudante, onde o estudante possa participar, possa interagir, possa criar mecanismos, tenha bons textos, tenha boas referências, tenha bons professores, gente, ele vai aprender. Deixa eu só continuar a chamada, né, que eu estou gravando. Ele vai continuar aprendendo da mesma forma. E aí a gente tem
Pessoal, vocês vão ver isso muito, tá? A EAD é só para quem domina tecnologia. Pessoal, a gente não está falando de programação, a gente está falando de entrar num ambiente, numa plataforma, e vocês vão ver que o Moodle é a plataforma com mais integrantes no mundo inteiro, é uma open source, né? Então ela é com código aberto, tem sempre gente pesquisando, melhorando, né? E é uma plataforma muito intuitiva, muito interativa e muito focada na usabilidade, tá? Então esse mito que é só para quem domina a tecnologia é um mito que cai por terra, principalmente depois vocês vão entrar no Moodle, vocês vão ver que ele é bem intuitivo, não tem nada de difícil nele, tá? E se tiver, a gente pergunta para o coordenador, a gente pergunta para a coordenadora, a gente pede para o professor, e a gente está aqui para aprender, né? Até porque se a gente soubesse tudo, não faria sentido a gente estar aqui. Né? E agora, vamos pensar também nas realidades da EAD de qualidade, né? Então, o que garante que o nosso curso agora vai ser um curso de qualidade? Eu já disse, requer disciplina, organização, proatividade para gerir o seu próprio tempo. Interação, né? Ela ocorre por meios digitais, então webconferências mediadas por plataformas, como o nosso caso do Moodle. A qualidade, ela vai depender do processo político-pedagógico, da qualidade dos materiais, da atuação da tutoria, né? E a acessibilidade, pessoal, a EAD ela torna o processo de ensino-aprendizagem muito acessível, quando ela traz plataformas modernas, como o próprio Moodle, né, projetadas para serem cada vez mais intuitivas, mais acessíveis e com mais experiências de diferentes perfis de usuários, né? E aí, vou dizer que eu realmente acredito nisso, que a gente tem algumas vantagens, né, para pensar EAD. Uma delas é a flexibilidade. Estude no seu próprio ritmo e horário, adaptando a aprendizagem à sua rotina pessoal e profissional. Então, vamos imaginar que num presencial você fala: puxa, ai, para tudo, que eu tenho que ir para a aula. É que não, você termina suas coisas, toma um banho, gelado ou quente, senta, pega o seu cafezinho, pega o seu chazinho ou o seu suquinho e vai lá e vê o vídeo, e lê o livro, né? Então, isso é muito bacana da EAD, porque ela te dá essa flexibilidade e a gente já vai para o próximo ponto, que é a autonomia. Desenvolve a responsabilidade. Eu sei que naquela semana eu tenho que terminar aquilo. Se eu não terminar, pô, cadê minha responsabilidade, né? Proatividade do aluno em relação ao seu processo de aprendizagem. Acessibilidade, como eu disse, né? A educação à distância, ela parte para a geografia digital, né? Então a gente tem duas geografias, a física e a digital. O fato de eu estar distante, se eu uso a metodologia correta de processos de ensino e aprendizagem, é como se eu estivesse aqui, ó, com você aqui do meu lado, eu conversando, a gente batendo um papo, porque eu usei a metodologia correta. Agora, quantas vezes eu estava ali, ó, tete a tete com o meu professor na frente, ele falando, não entendendo nada. Então, a gente também precisa pensar nisso. E custo-benefício, né? Quando a gente pensa, não estou falando apenas mensalidade, embora esteja aqui, mas estou falando uma locomoção, mesmo numa cidade como Maringá, que é a minha, né? Eu tô a 11 quilômetros, talvez, não, acho que não é tudo isso, não. Uns 6, 7 quilômetros da universidade, eu tô a 11 minutos, né? Então, isso tem um custo no final do mês, né? Então, transporte, aí eu vou para a universidade mais cedo, eu tenho fome, eu preciso comer lá, é mais caro, então cursos presenciais geralmente têm esse preço maior embutido nas questões materiais ali, da própria construção, né, a própria execução sua durante o curso, diferente da modalidade de educação à distância, né? E aí, já indo aqui para o final, porque é uma aula introdutória, tá, pessoal? O que eu quero que a gente pense nos nossos desafios a serem superados? Se tem dificuldade, com disciplina e organização, vamos fazer dessa especialização a nossa grande oportunidade de
autodisciplina, de gerir autogestão, né? De gerir o nosso tempo, de melhorar mais a nossa proposta, né? De estudo. Vamos nos comprometer, pessoal. Eu quero que vocês saiam daqui profissionais qualificados, né? Então, também quero que a gente pense, né? Porque quanto mais pessoas estiverem na modalidade de educação à distância, mais pessoas vão defender essa modalidade. Então a gente precisa lutar, depois que a gente terminar o curso, ou falar para pessoas próximas que estão aí numa gestão. Gente, olha, a EAD é boa, precisamos de mais infraestrutura, precisamos de mais acesso à internet para que todo mundo possa partilhar, né? Não vamos nos isolar. Se eu tenho uma dúvida, vamos perguntar, vamos colocar no chat. Pessoal, aqui é o momento da aprendizagem, né? Então, nós estamos num curso porque a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, como eu disse, não faria sentido a gente estar aqui. Então, se a gente não sabe, não vamos sair do curso de uma videoaula, de uma webconferência, de uma atividade, sem perguntar, sem questionar, porque é o nosso espaço por excelência para aprender, tá bom? Então, vamos tentar fazer amigos, sabe? A gente tem essas oportunidades. E a gente lutar aí também para que cada mais vezes nós tenhamos mais cursos, mais professores, né, que lutem por essa modalidade que eu amo de paixão e que a gente tenha mais cursos ainda nesse formato, né, nesse ambiente online. E por fim, né, eu quero deixar aqui a EAD, então, ela já é, né, aqui na nossa Universidade Estadual de Maringá, ela se consolida a partir de 2005, mas ela existe, ó, muito antes, muito, né? Desde as cartas a gente está falando, as cartas, o ensino e a aprendizagem por meio de cartas, a gente já está falando, não é só a tecnologia essa digital, mas tudo que requer espaços e tempos diferentes, né, ou síncronos, enfim, mas que estejam em geografias diferentes. A EAD, então, é uma modalidade consolidada no Brasil, em plena expansão. Claro que hoje a gente tem visto alguns decretos modificando a modalidade, mas a gente acredita que ela vai superar esses decretos. A gente precisa lutar por projetos pedagógicos de qualidade, porque é aí que está a qualidade da modalidade, não na geografia, não no recurso, porque o recurso é um meio. E a gente precisa realmente defender essa pauta de que a EAD ela oferece oportunidade de inclusão social de pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro para ir cursar um curso presencial, mas que a modalidade não deixa nada a desejar, né? Então, eu realmente acredito nisso, coloco aqui para vocês, que o futuro da educação, ele tem que se tornar, ele deve se tornar cada vez mais digital e conectado. E nós precisamos fazer parte dessa geração que acredita, que luta e que defende uma educação cada vez mais conectada, cada vez mais híbrida, cada vez mais inclusiva e democrática. Pessoal, um beijo gigante, um abraço enorme e eu espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado de coração.